Vem cá, é verdade que em julho tem ultra descontão na ultrafarma.com? Claro que tem! Dá pra comprar remédio de marca bem mais em conta? Clica aí que dá! Dá pra garantir descontos gigantes nos genéricos? Clica aí que dá! Dá pra comprar vitaminas com preços super acessíveis? Clica aí que dá, Motive! E pra economizar em produtos de beleza e higiene pessoal, hein? Clica aí que dá! Quer saber se o Ultra Descontão dá os maiores descontos? Na ultrafarma.com é certeza que dá! Peregrinos no mundo vivemos, caminhando em busca do céu. Peregrinos ao templo viemos, procurando encontro com Deus. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultrafarma com apoio de Sidney Oliveira. Iniciamos mais um programa Devotos do Bom Jesus de Iguape nesta segunda-feira, 5 de julho de 2021. Queremos reiniciar a semana cheio das graças e das bênçãos do Senhor Bom Jesus. No final de semana, você pode acompanhar conosco as transmissões da Santa Missa do 14º domingo do tempo comum a partir da Basílica do Bom Jesus. E para que esta chama que foi acesa no nosso coração no final de semana não se apague, é importante que você esteja conosco ao longo de toda esta semana. Durante o nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Quero lembrar você que ao enviar a sua mensagem, é muito importante que você coloque o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado e depois, de forma breve, de forma sucinta, o seu pedido de oração. Lembre-se que, ao enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, pessoas que nos acompanham em todo o Brasil estarão ouvindo o seu pedido e rezando por você. É a grande corrente de oração do Senhor Bom Jesus de Iguape que formamos todas as semanas, todos os dias, para que a nossa oração chegue mais forte a Deus. Uns ajudando os outros, uns sendo solidários aos outros também na oração. Nós, nesta semana, começamos a semana meditando o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Na quinta-feira passada, nós iniciamos a leitura deste capítulo e hoje ainda nós continuamos no capítulo 9. Prepare o seu coração, silencie aquelas dificuldades, aqueles problemas que você tem e que muitas vezes tiram a sua atenção, a sua concentração. Silencie neste momento. Esteja você nos acompanhando da sua casa enquanto faz seus afazeres, esteja você no trabalho, no hospital, dirigindo muitas vezes. Eu não sei onde você está neste momento, mas Deus sabe, Deus está contigo e quer te ouvir. Este é um momento fundamental para que Ele te escute, para que Ele possa atender às tuas preces, os teus pedidos. Aproveite, não desperdice este instante de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se
inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. E disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse, estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus e ouvimos os versículos 18 a 26. O Evangelho de São Marcos, que ouvimos há mais ou menos uma semana, quando celebrávamos o 13º domingo do tempo comum, ele também traz este mesmo relato, com um pouco mais de detalhes, esmiuçando mais. Mas São Mateus, ele é mais objetivo na sua escrita, na sua narrativa dos fatos, atentando-se àquilo que ele considera de essencial. E é a partir destes pontos, portanto, que nós vamos fazer hoje a nossa reflexão. Jesus diz àquela mulher que sofria de hemorragia: a tua fé te salvou. A mulher foi tocar na borda, na barra do manto de Jesus e ficou curada. Isto porque ela tinha fé. Logo depois, ele mesmo pega pela mão aquela menina que era considerada morta. Inclusive, já estava uma multidão ali, já estavam os tocadores de flautas, os flautistas, os tocadores de flautas que aparecem no Evangelho. Geralmente, eles tocavam quando as pessoas morriam, digamos assim, nos velórios. Eles sempre estavam ali tocando para as pessoas que iam ali prestar a sua última homenagem, de repente, aos mortos. Então já estavam ali os flautistas, isso para dizer, de fato, aquela menina já estava morta. E Jesus também a toca e ela ressuscita, ela volta à vida. Estes dois milagres, eles têm algo de muito comum, tá? Eles devem ser olhados de forma conjunta. Nos dois milagres aparece o toque de Jesus. No primeiro, nós descobrimos o que significa a fé. Tocar Jesus, é isso que nós fazemos através da fé. E o segundo momento, o segundo milagre, ele nos mostra por que a fé existe. Quando nós temos fé em Deus, quando nós temos fé em Jesus, nós temos a garantia da vida eterna. Então é a nossa fé que nos liberta da morte. É a nossa fé que nos liberta do pecado. É a nossa fé que nos liberta do eterno distanciamento de Deus. É a nossa fé, portanto, que nos garante a vida em plenitude.
Essa ressurreição da filha de Jairo, Jairo era o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Este elemento, que ele se chamava Jairo e era chefe da sinagoga de Cafarnaum, nós colhemos no Evangelho de São Marcos, como eu disse, um relato um pouco mais detalhado. E esta ressurreição é uma das 3 ressurreições que Jesus opera durante os evangelhos, que são narradas no Evangelho. A primeira ressurreição que Jesus opera, que nós recordamos, é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Depois, a própria menina, a filha de Jairo, quando Jesus diz, Talita cum, menina, levanta-te. Então, é a segunda ressurreição. E a terceira, a mais próxima da morte e ressurreição do próprio Jesus, é a ressurreição de Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Olhando para o Evangelho de hoje, nós percebemos que Jesus se deixa comover pela sinceridade e pela fé daquela mulher. Ela não se importou com os obstáculos que a separavam de Jesus. Ela não se importou que o máximo que ela poderia fazer era tocar a borda, a orla do manto de Jesus. Ela vence os obstáculos, ela vence os seus impedimentos e se aproxima do Mestre. A mesma coisa, Jairo, ele era um homem importante na cidade. Ele era conhecido por todos e ele não se importa em humilhar-se diante de Jesus e pedir que ele vá até a sua casa. Ele não se importa de colocar-se de joelhos diante de Jesus. Ele não se importa com aquilo que as pessoas vão pensar dele por ter feito aquele gesto, por ter se colocado diante de Jesus de joelhos. Ele não se importa com nada disso. E pede a Jesus, Senhor, se disseres uma palavra, se vieres à minha casa, minha filha voltará à vida. Eu sei que o Senhor pode. Então Jesus se deixa comover pela fé tanto da mulher quanto de Jairo. E isto é muito importante. O texto original do Evangelho, ele vai nos dizer que Jairo se prostra diante de Jesus. No texto, nessa tradução que nós usamos, vai nos dizer que ele fez uma inclinação profunda. O texto no original, no grego, ele usa a expressão para dizer que aquele homem se prostrou diante de Jesus. Entre os orientais, prostrar-se significava o maior exemplo, o maior sinal de respeito, tanto a Deus quanto a pessoas importantes daquele tempo. Então, aquele homem reconhece a importância de Jesus e ali se prostra, e ali pede que ele faça uma graça, que ele faça um milagre. Todos procuram Jesus, todos necessitam de Jesus, e ele está sempre disposto a se compadecer daqueles que o procuram com fé. O Evangelho vai nos dizer que de Jesus, do interior de Jesus, saiu uma força que curava a todos. A mulher que nós acabamos de ouvir no Evangelho, ela sabe disso, ela é conhecedora disso e ela vai até Jesus. É interessante notar que o Evangelho, também o de São Marcos, ele vai dizer que esta mulher sofria desse mal há 12 anos. Então quer dizer, era uma humilhação que persistia há 12 anos, há muito tempo. Por que uma humilhação? Porque na cultura judaica, uma mulher com esta doença, com esta hemorragia constante, era considerada impura. Ela deveria ficar longe das pessoas. E mais ainda, quem tivesse qualquer contato, quem tocasse aquela mulher que sofresse de hemorragia,
era considerado impuro também. Por isso, ela vence toda a vergonha, toda a humilhação e ela tenta se aproximar de Jesus, mas com medo de tocar o Mestre, de tocar o Senhor, por conta da força dessa lei, ela acredita que tocando só a barra do seu manto já seria o suficiente. Em outro episódio do Evangelho, Jesus vai dizer: o que nos torna impuros é o que sai de nós, é a nossa reação, é a nossa resposta àquilo que está no nosso exterior. Por isso, Jesus não tem medo de se deixar tocar por aquela mulher. Ele não teve medo de operar a graça que a fé daquela mulher precisava, porque ele sabia que acima de qualquer lei, acima de qualquer norma, estava a dignidade da pessoa humana, estava a dignidade daquela mulher. E Jesus, durante toda a sua vida pública, ele foi exatamente ao encontro desses que eram descartados pela lei, pelas regras da sociedade do seu tempo. Ele foi ao encontro dos pecadores, das prostitutas, das mulheres doentes, dos homens enfermos, enfim, ele foi ao encontro daqueles que eram desprezados. E ele nunca teve medo de se tornar impuro, porque, como ele ensinou, o que nos torna impuro são as nossas respostas aos males, às dificuldades, às doenças do mundo. A palavra-chave do Evangelho de hoje é o toque. Quando nós tocamos alguém, quando nós nos deixamos tocar, nós estamos rompendo as barreiras, nós estamos rompendo os limites, nós estamos nos colocando em contato, em diálogo, em comunhão, em comunidade com a pessoa que nos toca ou que nós tocamos. Então, nesse sentido, é pela nossa fé que nós podemos tocar o coração de Deus. É pela nossa fé que nós tocamos o coração de Jesus, que se comove de amor por nós, que está sempre pronto a nos atender nas nossas preces, nas nossas súplicas, nos nossos pedidos. Vejam que os dois toques que Jesus realizou no Evangelho de hoje devolvem à primeira mulher a liberdade, a alegria de viver, e a outra menina devolve a vida. Ou seja, através da nossa fé, através da vivência sincera dos ensinamentos de Jesus, do cumprimento das palavras de Jesus, nós temos liberdade interior, nós temos alegria, nós temos felicidade e nós temos vida plena. É isto que esta comunhão, este tocar através da fé, nós tocamos aquilo que nós não vemos. Nós muitas vezes não vemos Deus fisicamente. Lógico, existem formas, muitas formas de percebermos a presença de Deus. Nós podemos ver Deus, nós podemos ver Jesus na Eucaristia, nós podemos ver Deus, nós podemos ver Jesus nos nossos irmãos e irmãs, naqueles que sofrem, naqueles que Jesus coloca que quando recebermos, quando visitarmos, quando acolhermos, é a Ele mesmo que nós estamos acolhendo, é Ele mesmo que nós estamos recebendo. Porém, através da nossa fé, nós tocamos o coração de Jesus. Pela experiência que nós vemos no Evangelho destas duas mulheres, nessa segunda-feira, você é chamado a experimentar o toque de Jesus. Experimente na sua vida este toque do Senhor e pergunte-se a você mesmo: que situação de morte eu estou vivendo na minha vida? Que situação de morte me impede de ter a alegria, de ter a felicidade, de ter liberdade de viver? Quando nós falamos em morte, eu já disse isso aqui outras vezes, nós não estamos falando propriamente
da morte, né? Da passagem desta vida para a outra. Mas nós podemos falar de morte em diversas situações, em diversos contextos, em diversas realidades. Então, qual que é a situação de morte que você está experimentando na sua vida? A situação de pecado, de dificuldade? Coloque diante de Jesus hoje. Faça como aquela mulher. Acredite que ao tocar a barra do manto de Jesus, a gente não precisa nem tocar ele inteiro. Basta tocar um pedacinho do manto de Jesus e ele realiza a graça na nossa vida. Mas para isso é preciso ter fé. Para isso é preciso acreditar que ele é capaz disso. A gente não pode viver como vivos mortos. Nós precisamos viver com plenitude. Nós não podemos ser mortos vivos, mortos para a alegria, mortos para a felicidade, mortos para o sentido da nossa vida, da nossa existência. Nós precisamos ser vivos, vivos. E é Jesus que hoje pode nos dar esta liberdade, é Jesus que hoje pode nos libertar, é Jesus que hoje se deixa tocar por cada um de nós. Se coloque diante dele e escute ele te dizer no coração: vá em paz, a tua fé te salvou. Tenha fé, acredite. Hoje é o dia escolhido por Deus, se você está ouvindo esta palavra, para você se libertar de toda a situação de morte que te incomoda e te faz sofrer. Peça a Jesus esta graça hoje. Amém. E nós continuamos com o nosso programa. Nós temos o apoio, o incentivo da Ultrafarma, através do seu presidente, Sr. Sidney Oliveira, que todos os dias nos abre este espaço na sua programação para levarmos a todos os lares, a todas as famílias, a todas as pessoas que estão sofrendo, estão abandonadas, a palavra de conforto, a palavra de ajuda do Senhor bom Jesus. Por isso, queremos colocar também diante de Deus nesse dia a pessoa do Sr. Sidney Oliveira e de todos os clientes e colaboradores da Ultrafarma. Nós também queremos rezar por você que envia a sua mensagem, que envia o seu pedido de oração. A Adriana dos Santos, ela pede orações, ela fala de Rondônia, da cidade de Ji-Paraná, e ela pede orações por conta de sua situação financeira e também conjugal. Então, rezamos por todos aqueles que passam por alguma dificuldade financeira, também dificuldade nos relacionamentos. Rezem por mim, estou muito triste e angustiado, estou desempregado e passando necessidades. Quem nos envia essa mensagem é o Almir Francisco de Macedo, ele reside na cidade de Recife, Pernambuco. Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas passando por necessidades. Nesse momento nós queremos entregar todas essas pessoas ao Senhor bom Jesus. Nós sabemos que juntamente com a pandemia, muitos outros problemas, muitas outras situações são geradas no nosso país e o desemprego é uma delas. A Maria das Graças Félix de Lima Rodrigues, ela fala da cidade de Lorena, no interior de São Paulo, e ela pede orações pela saúde da sua neta de 2 anos, Maia Rodrigues Vacari. Pede que ela cresça na fé em Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos também pelas nossas crianças, que também muitas vezes são as mais afetadas, as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, como as crianças, são as mais afetadas nesse momento que vivemos no nosso país e também em tantas outras crises, em tantas outras situações. Então queremos também rezar pelas crianças neste dia. A Lilian de São Paulo, do bairro do Tatuapé, ela pede orações pela sua saúde
e também pede orações pela sua família. Bom dia, peço orações pela saúde e recuperação de Yuri Couso Borges. Ele está internado na UTI do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Rezamos também, não só por ele, mas também por todos os doentes. O Cleomar Pereira de Andrade, de Carapicuíba, São Paulo, pede orações por sua filha, que nasceu prematura e está fazendo fisioterapia. E também pede pelo seu esposo, que tem problemas com álcool. Então, na verdade, é a Cleomar, desculpe. Então, a Cleomar pede orações por sua filhinha e por seu esposo. Que Deus possa libertar todos aqueles que lutam contra algum tipo de vício, qualquer vício que seja neste momento. Que o Senhor bom Jesus possa olhar por cada uma dessas pessoas. São muitas mensagens, muitos pedidos, mas agora nós queremos nos voltar à imagem do Senhor bom Jesus e cantando, pedirmos a sua bênção para essa semana que começa, para esta nossa segunda-feira que se inicia. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo a oração ao Senhor bom Jesus de Iguape. Senhor bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo o mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor bom Jesus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua semana. Obrigado, Sidney Oliveira e Ultrafarma, pelo apoio à evangelização. Nós nos despedimos, desejando que Deus esteja contigo neste dia e nos encontramos amanhã, a partir das 9h15 da manhã. Deus te abençoe. É verdade que em julho tem ultra descontão na ultrafarma.com? Claro que tem! Dá pra comprar remédio de marca bem mais em conta? Clica aí que dá! Dá pra garantir descontos gigantes nos genéricos? Clica aí que dá! Dá pra comprar vitaminas com preços super acessíveis? Clica aí que dá, motive! E pra economizar em produtos de beleza e higiene pessoal, hein? Clica aí que dá! Quer saber se o Ultra Descontão dá os maiores descontos? Na ultrafarma.com é certeza que dá!